Olá, olá pessoal, tudo bem? Vamos conversar um pouquinho hoje sobre uma questão que eu sei que aconteceu na vida de muitas pessoas, principalmente no ano passado, que foi descontar a ansiedade na alimentação e isso levar a um excesso de peso, né? No ano passado, quando começou essa história de pandemia, de Covid, quarentena, né, pegou a gente de surpresa, foi tudo ao mesmo tempo. Eu recebi aqui no consultório muitas pessoas online, né, naquele momento online ali, de consultas online, e depois quando veio também as consultas presenciais, puderam acontecer novamente, mas muitas pessoas com essa queixa, né? Débora, eu percebi que nesse momento de quarentena, Covid, tudo na nossa vida mudando, a minha ansiedade subiu num grau máximo e eu descontei isso na alimentação. E pessoas ganhando aí 6 quilos, 8 quilos, 10 quilos, não foi incomum de acontecer nesse momento. Então eu tô aqui hoje justamente para ajudar vocês a não descontar no alimento questões associadas à ansiedade, como não descontar essa questão no alimento de forma que você não ganhe peso, né? Num momento de maior ansiedade, num momento que você está passando por um problema, num momento como a gente está passando agora de Covid novamente na nossa vida, que não foi embora ainda, mas fica essa oscilação de vai e volta, e tô já vendo algumas pessoas começando a descontar no alimento novamente essas questões de ansiedade, né? Então, como que a gente não vai deixar isso acontecer? Renata tá aqui. Oi, Renata, tudo bem? Então, vamos conversar hoje sobre como não deixar isso acontecer, tá? Como não descontar no alimento essas questões de ansiedade que acabam entrando na nossa vida. Existe como controlar? É claro que existe, né? É radicalismo? Não, gente. É trabalhar com a consciência alimentar para que você possa ter saúde e tendo saúde para que você possa deixar o seu corpo se defender contra o Covid, né? E contra qualquer outra situação. É ter ali um sistema imunológico fortalecido para fazer o teu corpo funcionar, a tua saúde funcionar, a tua saúde acontecer, tá bom? Então vamos falar um pouquinho sobre essas questões. Eu anotei aqui para vocês algumas questões que são muito importantes e que aconteceram com esses pacientes que eu contei para vocês, né? Que ganharam aí 4, 5, 6 quilos nessa situação de pandemia, de ficar em casa, de comer muito, acaba que a distração que existe é comer. Então, já que a gente está passando por um período um pouco similar, calma, respira fundo e vamos cuidar disso para não deixar o negócio evoluir, né? Então, a primeira coisa é o seguinte, gente, se cerque de alimentos saudáveis. Se cerque de alimentos saudáveis. Se você tiver na sua casa apenas alimentos que não são saudáveis, a chance de você comer isso com muita quantidade e com muita frequência também vai ser enorme, porque é o que você tem, é o que está ali na tua rotina do dia a dia. Então, tenta trocar um pouquinho essa relação, né, de eu tenho mais, o que eu tenho mais na minha geladeira, o que eu tenho mais na minha despensa, alimentos que vão colaborar para a minha saúde, para o bom funcionamento do meu corpo, alimentos que vão fortalecer o meu sistema imunológico, ou eu tenho na minha despensa, na minha geladeira ali, só alimentos que não me ajudam e que muito pelo contrário, muitas vezes fazem eu ganhar peso, né? Então se cerque de alimentos saudáveis para um momento de ansiedade ali, você ter o que comer de saudável. Eu não estou falando em quantidade. Quantidade não é um papo aqui ainda, é qualidade. A gente precisa nutrir as nossas células. As nossas células, elas são formadas do que a gente come. As nossas células, a boa saúde das nossas células depende do que a gente coloca para dentro, é o nosso combustível. A gente funciona igual um carro, gente. Um carro, se a gente coloca um combustível ruim, ele não trava, ele não fica ali naquele não vai. Então, é a mesma coisa. O nosso corpo, se a gente coloca um combustível ruim para dentro, de má qualidade, ele não funciona direito. Ele, em algum momento, ele vai dar defeito. Então, se
cerca de alimentos que sejam saudáveis, tá? Foque na qualidade também, gente. Foca na qualidade. Isso é muito importante, tá? Não pensa assim, eu vou comer isso aqui só um pouquinho porque não tem qualidade, mas é só um pouquinho. Tenta focar o máximo possível que você puder na qualidade. Para você conseguir fazer isso, uma ótima sugestão é você produzir os seus alimentos em casa, porque você vai ter esse controle de qualidade. Se é você que está fazendo, você tem esse controle de qualidade muito melhor. Entendeu? Você sabe ali o que você está colocando. Você sabe se você está colocando um óleo que não é legal ou se você está colocando um azeite. Você sabe se você está utilizando um açúcar de qualidade ou um açúcar refinado, não é verdade? Então tenta produzir um pouco mais os seus alimentos em casa. Eu tenho uma paciente que no ano passado, quando começou essa situação de quarentena, quando começou essa situação de a gente não conseguir sair de casa, né? Ela teve que pedir para as funcionárias dela não irem trabalhar na casa dela, né? Por uma questão até mesmo de proteção, de autoproteção e proteção das funcionárias também. E ela, que nunca tinha cozinhado, passou a produzir os seus próprios alimentos. Quando ela passou a produzir os seus próprios alimentos, sabe o que aconteceu? Ela emagreceu em plena quarentena 5 quilos. Ela emagreceu em plena quarentena 5 quilos, gente. Por quê? Porque ela passou a produzir ali. E ela falou até comigo o seguinte: nossa, quando a minha funcionária voltar, eu vou ter que reavaliar com ela como que ela está fazendo aqui as minhas refeições. Porque eu fazendo e de olho nesse controle de qualidade, eu perdi 5 quilos. Então é isso. Às vezes, quando a gente sabe o que a gente coloca ali, é muito mais fácil. Existem alguns elementos na nossa alimentação que eu chamo de calorias invisíveis. O que são calorias invisíveis? É um óleo que você coloca, que pode estar te acrescentando ali uma caloria que não é legal e uma caloria que também que não é de qualidade, porque existe essa diferença, caloria de qualidade e caloria que não é de qualidade, tá? Então, assim, tem que ter esse olhar para você poder ali pensar assim: poxa vida, eu preciso alimentar as minhas células, eu preciso estar nutrida. A partir do momento que eu preciso estar nutrida, eu tenho ali um controle de qualidade muito melhor. Eu consigo fazer esse controle de qualidade muito melhor. Então, gente, cozinha é para usar. Bora pra cozinha. Aproveita as lives da Nutri que estão acontecendo. Pelo menos uma vez por semana eu tô passando receitas legais pra caramba pra vocês, saudáveis e feitas e super fáceis de fazer. Semana passada mesmo, eu passei uma receita de um pão que você faz no micro-ondas em 3 minutos. Tá salvo aqui no IGTV. É só dar uma olhadinha lá, tá bom? Vamos pro próximo. Próximo que eu coloquei pra vocês, ó, quantidade. Mude depois. Gente, olha só, um pequeno detalhe. Eu sei que vocês estão vendo isso aqui invertido, tá? Mas é só para eu poder esclarecer isso para vocês de uma forma melhor, eu poder mostrar isso para vocês de uma forma melhor. Que a gente tem como controlar a ansiedade através da alimentação. Não precisa sair chutando balde por aí num momento, né, que você fica mais em casa, que não pode sair. Não dá para sair consumindo um monte de besteira, inflamando o seu corpo, ganhando peso e depois ter que correr atrás desse prejuízo, não é verdade? Então vamos lá, onde eu parei aqui, né? Quantidade, mude depois. Muda depois a quantidade, não pensa em quantidade agora. Foca primeiro em melhorar a sua qualidade alimentar, tá? Então, ao invés de você estar consumindo um açúcar refinado, passa por um açúcar mascavo, passa por um açúcar demerara, passa, se você quiser optar pelo xilitol, passa por um adoçante, passa para o xilitol, passa para o stevia, passa para o eritritol, mas foca na qualidade e não na quantidade. Se você, nesse momento, você começa a comer muito menos, imagina só, pensa nessa conta. Você está em casa, né, nessa ansiedade toda que está acontecendo na nossa vida. Aí você pensa assim: poxa, eu tenho que melhorar a minha alimentação, eu quero emagrecer, então eu vou comer menos. Isso pode te gerar mais ansiedade ainda. Então não foca na quantidade agora não, tá? Foca em você se cercar. Por isso que o primeiro item é esse aqui, ó.
se cerca de alimentos saudáveis que vão contribuir para a sua saúde, que vão contribuir para nutrir as suas células. A quantidade é um segundo passo. A quantidade vem bem depois. A quantidade vem para frente. A quantidade não vem agora, tá? Se cerca de qualidade no primeiro momento, produz o teu alimento. Vamos lá. Evite alimentos inflamatórios. O que são alimentos inflamatórios, gente? Quem souber, coloca aqui para mim. Quais são os alimentos inflamatórios? Alimentos inflamatórios, gente, eles não contribuem em nada para o bom funcionamento do nosso corpo. Eles não nutrem as nossas células. Se eles não nutrem as nossas células, o que acontece? A gente tem dificuldade para emagrecer. A gente tem facilidade para reter líquido. A gente vai ficar mais inchado. E a gente também começa a construir uma facilidade para engordar, para ganhar gordura corporal. Então, elimina os inflamatórios da sua vida. Qual é o primeiro passo para você eliminar alimentos inflamatórios da sua vida? É você parar de desembalar. Ao invés de você ir para o mercado comprar um monte de pacote, um monte de lata, um monte de caixa, você faz o seguinte, não compra isso. Lembra que eu falei? Aqui, ó, isso envolve a quantidade, ó. E também, principalmente, a qualidade. Tá aqui, tá escrito isso. Se você focar na qualidade, você vai acabar automaticamente produzindo mais o seu alimento, certo? Se você está produzindo mais o seu alimento, você automaticamente está consumindo menos alimentos inflamatórios. Tá? Então, assim, evita, gente, molho de tomate que você compra lá no supermercado. Pensa comigo, quanto tempo um molho de tomate fica na prateleira do supermercado? O que você acha? Por que você acha que ele fica tanto tempo na prateleira do supermercado? Ele fica tanto tempo lá porque ele tem conservante, corante, estabilizante, todos os antes da vida ele tem. Só que esses antes, eles não contribuem para a nossa saúde celular. Eles não contribuem para o bom funcionamento do nosso corpo. Entendeu a relação? Então faz o seu molho de tomate em casa, é tão fácil. É tão fácil, né? Se você quiser, depois eu boto uma receitinha aqui para vocês, tá? Quem quiser receita de molho de tomate, coloca aqui para mim, que eu vou fazer. É super fácil, gente. É muito fácil, tá? Às vezes é mais fácil do que desembalar, porque você vai estar ganhando saúde. Então sabe aquele biscoito que você compra? Não compra o biscoito. A escolha de comprar o biscoito, de não comprar o biscoito, a escolha de fazer um biscoitinho em casa, até de não comer biscoito, é a sua. Aí, aqui no consultório, às vezes as pessoas me perguntam, Débora, eu posso comer biscoito? Eu falo, pode. Faz o teu biscoito em casa. Faz um biscoito com farinha de aveia, faz um biscoito com farinha de amêndoas, fica maravilhoso. Entendeu? Tem inúmeras receitas. Gente, Instagram, que hoje, Google, tudo isso, é um livro de receitas. Se você colocar lá, biscoito saudável, pá, vai aparecer lá uma carreira de receita de biscoito saudável. O que você pode fazer na sua casa? Biscoito, gente, é só misturar ingredientes. É você pegar ali um bowl, joga um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, um pouquinho daquilo outro, mistura aquela parada toda, faz bolinha e leva no forno. Pronto, você tem um biscoito. É simples, tá? Então são pequenas atitudes do dia a dia que vão te ajudar a reduzir isso aqui, ó. Ansiedade, que você não vai descontar dessa forma a partir do momento que você está nutrindo as suas células, a partir do momento que você também está com essa consciência de que você está praticando esse autocuidado. Isso traz paz, isso traz tranquilidade. E se isso te traz tranquilidade, o que acontece? A tua ansiedade diminui, tá? É muito importante isso. Então vamos lá, vamos para o próximo. Observe seu intestino. Hoje em dia, o nosso intestino, ele é considerado o nosso segundo cérebro. Olha só essa relação que existe aqui. E isso não é papo de nutri, tá? Funciona assim, gente. Você comeu um alimento. Eu comi uma batata, por exemplo, tá? Aí eu tô lá, engoli aquela batata, todo o processo digestório começa na minha boca através de uma enzima que se chama amilase salivar. Aí eu começo a digerir aquilo ali. Ele começa a descer, faz aquele bolo alimentar, vai lá para o meu estômago, vai para o meu intestino para ser absorvido e distribuído para as células. Oi, Dani, sua linda!
Saudade também, meu amor. Então, lá no intestino, que ele é absorvido e distribuído para as células. Isso acontece com a batata, com a alface, com a fruta, com a proteína, com o feijão, com todos os alimentos. Então, se você não tem um bom funcionamento intestinal, você funciona igual uma torneira aberta. Sabe quando a gente tem uma torneira aberta? A água só escorre, o teu corpo ele passa a ser uma torneira aberta. Você não capta os nutrientes. Ou quando capta, você capta muito pouco. Aí você está comendo, mas você não está nutrindo as suas células. Se você não está nutrindo as suas células, isso não colabora para reduzir os seus níveis de ansiedade, porque existe uma relação direta do seu funcionamento intestinal com o seu cérebro. E o seu cérebro, ele produz hormônios que diminuem a sua ansiedade, mas se isso não estiver funcionando direito, você fica mais nervosa, mais ansiosa. Então, gente, o nosso corpo ele não é vários compartimentos, funciona tudo junto, tá? E funciona principalmente através da alimentação. A alimentação é a palavra-chave. Não estou puxando sardinha para o meu lado, não é porque eu sou nutricionista. Mas a alimentação, ela é a palavra-chave para o teu corpo funcionar direito, tá bom? Então, cuida desse intestino. Como você vai cuidar desse intestino? Primeira coisa é o seguinte, observe o seu cocô. Falando claramente, aqui todo mundo faz cocô, né, gente? Então não tem problema falar cocô aqui em rede social, né? Então, observe o seu cocô. Se ele estiver muito ressecado, possivelmente você está ingerindo pouca água. Se ele estiver muito mole, possivelmente você está com alguma ingestão de algum alimento em excesso ou algum alimento que você está ingerindo que não está te fazendo bem. Você pode ter uma intolerância à lactose e não sabe. Você pode ter uma intolerância ao glúten e você não sabe. Então observa como é que está o teu funcionamento intestinal. Você faz cocô todo dia? O certo é fazer todos os dias, porque a gente não come todo dia. A gente come todo dia, não é verdade? Então aquele alimento ali, ele é digerido, absorvido e o que o nosso corpo não precisa se transforma nas nossas fezes, certo? É assim que funciona. Então você precisa fazer o cocô todo dia. Observa se isso está acontecendo. Ah, Débora, não acontece. Eu recebo às vezes aqui no consultório, semana passada, eu recebi uma paciente aqui, gente, que ela ia ao banheiro evacuar uma vez por semana. Pensa nesse caso, nossa, o abdômen dela era um estufado de uma gravidez de 5 meses, porque ela estava cheia de gases, porque ela estava cheia de fezes aqui dentro dela. A produção das fezes, ela existe. O que não existe é o bom funcionamento para o teu corpo conseguir eliminar isso. Então imagina como é que fica o corpo. Pensa comigo como é que fica o corpo, tá? Então é muito importante que o teu intestino esteja funcionando bem. Para ele funcionar bem, sabe de que ele depende principalmente? Vamos voltar aqui? Olha só, por isso que eu fiz esse flip chart. Eu tenho uma amiga que estava me mandando mensagem aqui assim no WhatsApp. Débora, tá tudo ao contrário. Gente, eu sei que tá ao contrário, né? Eu tô espelhando aqui uma situação. Mas eu fiz esse flip chart porque eu não queria perder esse raciocínio, porque essa live é muito importante nesse momento que a gente está vivendo, tá? Não só agora, para sempre, né? Mas esse momento é claro que é mais agravante, que a gente precisa controlar isso aqui, ó. Ansiedade, tá? Então, para você conseguir ter um bom funcionamento intestinal, vamos voltar aqui. Vem aqui comigo. Se cerque de alimentos saudáveis. Olha como está tudo associado, como está tudo junto. Se você estiver se cercando de alimentos saudáveis, você está consumindo mais fibra. Aqui, foque na qualidade. De novo, você está consumindo mais fibra. Você está consumindo mais vegetais, você está consumindo mais frutas, você está consumindo mais proteínas de qualidade. Aí, dessa forma, o que acontece com o seu corpo? O teu intestino, ele passa a funcionar melhor porque você alimenta, presta atenção no que eu vou falar agora, uma coisa que se chama flora bacteriana intestinal. Você sabia que a gente é feito de bactéria? Que nós somos um punhadinho de bactéria? Nós somos milhões e milhões de bactérias amontoadas.
Gente, a gente tem um monte de bactérias no nosso corpo. Cada pedaço do nosso corpo tem bactérias específicas. E lá no nosso intestino, a gente tem também as bactérias intestinais, né, que favorecem o funcionamento ou não favorecem o funcionamento. O que você precisa é ter justamente essa troca. Você precisa alimentar as bactérias que fazem o seu intestino funcionar bem, que fazem o seu cocô conseguir ir embora. E não alimentar as bactérias que prendem o seu intestino, que não favorecem a captação, a absorção dos nutrientes através da parede intestinal. Todas as vilosidades ali intestinais que tem ali nas alças intestinais, elas dependem da qualidade das suas bactérias para que isso possa ser absorvido, tá bom? Então preste atenção. Para você ter uma boa bactéria intestinal, uma família lá, madeira, bonita de bactéria intestinal, bonita, que vai te ajudar, você precisa disso aqui, ó. Se cerque de alimentos saudáveis e foque na qualidade. Agora, imagina só, se você só desembala, você não descasca. Você só desembala, você vai lá no mercado, você pega um monte de pacote, você não come uma maçã com casca, você não come um abacate, você não come uma verdura na hora do seu almoço, você não come uma proteína de qualidade, você come só linguiça. Você está alimentando a bactéria boa, que vai melhorar lá o seu funcionamento intestinal e melhorar a tua saúde global, tá? Eu falo desde o seu fio de cabelo até a pontinha do seu pé, até a sua unha, tudo. Você vai estar alimentando com um pacote de biscoito que você pega no armário, com um molho de tomate industrializado, com um refrigerante. Você vai estar alimentando a boa bactéria ou a bactéria ruim? Você está alimentando a bactéria ruim. Aí a pessoa chega aqui e fala assim, mas eu não sei porque meu intestino funciona. É por isso, gente. É por isso que a gente precisa cuidar do nosso corpinho. Quando eu falo, cara, cuida do corpinho, cuida da tua morada. É porque essa casa aqui a gente não tem como mudar. Você muda de casa. Você pega a sua casa, você vai para outro lugar. Você muda de país, não tem problema. Mas essa aqui você tem que carregar junto com você. Então você tem que pegar e você tem que cuidar dessa bactéria aqui, porque ela faz parte da sua casa, né? Ela faz parte aqui da família do teu corpo. Cuida do teu intestino, então. Como? Se alimentando bem. Vocês entendem que o processo de emagrecimento ele não é só uma questão de caloria? Eu vou comer, sei lá, 1000 calorias porque eu quero emagrecer. Aí a pessoa vai no mercado e pega um monte de industrializados, light, diet da vida, que não ajudam nada no bom funcionamento do seu corpo. Esses lights e diet, gente, na verdade, não fazem a menor diferença para quem quer emagrecer e continuar magro. Sem efeito sanfona, sabe? O emagrecimento sustentável que eu tanto falo. Então, esses lights e diet que tem no mercado não te ajudam em nada para isso. Eu vou fazer uma live específica sobre isso, para vocês entenderem um pouquinho mais o processo, tá? Mas vamos continuar aqui, que eu estou preocupada com o tempo. Então, já botei aqui, beba água. Beba água. Por que beba água? Primeiro, porque a maior parte do nosso corpo, ele é formado de água, tá? Então, se você não bebe água, tá faltando. Você tá em déficit aí com alguma coisa no seu corpo. O teu corpo, ele vai direcionar a água para os órgãos mais importantes, que são os órgãos vitais. O teu cérebro e o teu coração. Isso é vital. Sem ele, você morre, certo? Se você não fizer cocô uma semana, você não morre. Aí o que acontece? Teu intestino para de funcionar. Ele trava, porque o pouquinho de água que você está ingerindo, seja através de um copo no dia, seja através do alimento, porque o alimento também tem água, né? Ele direciona, o teu corpo direciona para o teu sangue, para o teu cérebro e para o teu coração. Ele não vai levar lá para o teu intestino, porque você não vai morrer se você ficar uma semana sem fazer cocô. Agora, se você ficar uma semana sem hidratar o teu cérebro, sem ter um bom bombeamento cardíaco, sem ter um bom volume sanguíneo, aí você morre, tá? Então, a gente precisa beber água, porque a água, ela faz o nosso corpo funcionar bem. Se ela faz o nosso corpo funcionar bem, a gente está nutrindo as nossas células. Se a gente está nutrindo as nossas células, a gente vai, diminui a ansiedade. Porque a gente consegue ter uma melhor captação de nutrientes. E isso tem todo um envolvimento hormonal também, produzindo hormônios que estão associados ao bem-estar, aquela sensação de paz, aquela sensação de
tranquilidade. Então beba água, porque faz parte. Para o teu intestino funcionar, você precisa de água. Para você ter um cabelo hidratado, você precisa de água. Para você ter uma pele bonita, você precisa de água. Além do que, acontece o seguinte, vou contar uma outra história para vocês que eu também falei aqui no consultório ontem, uma paciente, que é o seguinte, gente, às vezes a gente tá com fome, tá com sede e acha que é fome. Vocês sabiam disso? Sabe aquela situação assim, ai, tô com vontade de comer alguma coisa, e às vezes você acaba pensando ali numa fruta mais gelada, num alimento mais gelado, num alimento com mais água. Você não está com fome, criatura, você está com sede. Quando você fala assim, nossa, eu vou beber água porque vai passar a minha fome. Por que às vezes funciona isso? Às vezes funciona, não é verdade? Quem já fez isso? Coloca aqui pra mim quem já fez isso. Eu vou beber um copo d'água porque isso vai matar a minha fome. Não está matando tua fome. O que você estava era com sede. Só que nem sempre o nosso corpo ele sinaliza pra gente dessa forma, que a gente está com sede. Só que você está com sede porque você não está bebendo água. Então a fome ela diminuiu porque não era fome, porque era sede. É simples assim, tá? Então é muito importante que você beba água. A água, ela pega todos esses itens que eu coloquei aqui para o alimento contribuir para reduzir sua ansiedade. Olha lá, a Dani colocou. Então, viu? Esse pessoal que está respondendo aqui, eles já participaram de vários programas do Juntos Emagrecemos comigo, do método Juntos Emagrecemos. Por isso que elas já estão fazendo. Não, meninas? Já sabem de tanto que eu falo sobre isso, gente, no método Juntos Emagrecemos. Então, vamos lá. A água, ela é o link que vocês precisam para pegar e juntar todos esses itens aqui. Um corpo que não está hidratado adequadamente, tá? Não funciona de forma nenhuma. Nem se você descascar mais, nem se você produzir o seu alimento em casa, sabe? Ele não vai funcionar direito. O primeiro passo é água. Como é que você vai fazer isso? Olha só, anota aí esse cálculo, porque esse cálculo eu já coloquei aqui várias vezes, mas eu sei que nem sempre às vezes as postagens chegam, o Instagram ele não distribui as postagens para todo mundo. Então, por isso, gente, que eu coloco lá assim, ó, compartilha, comenta, né? Salva, porque dessa forma o Instagram entende que você está interessado no meu conteúdo e dessa forma começa a chegar para vocês, tá bom? Aí, gente, o que vocês vão fazer em relação ao cálculo de água? Anota aí. A Débora pesa em torno de 52 quilos, tá? Então eu vou pegar 52 vezes 35, ó, é o seu peso, vezes 35 é igual à quantidade em litros de água que você precisa beber por dia, tá? Então vai chegando. Tem gente que não chega nem 50% da necessidade diária. Eu falo o seguinte, não precisa se afogar ali, né? Que quando você não bebe água e de repente você começa a beber, dá essa sensação. Nossa, estou me afogando de tanta água que eu estou bebendo. Mas vai construindo isso aos poucos. Inclui as águas saborizadas, inclui os chás também, tá bom? Tudo isso, gente, é um link para isso aqui, ó. Para reduzir a ansiedade. Porque a partir do momento que você entende que você está se cuidando, que você está se nutrindo, isso te traz tranquilidade. Se isso te traz tranquilidade, isso diminui a sua ansiedade, tá? Então vamos lá. Vou falar do último agora, mas é o último e nem por isso é o menos importante, tá, gente? Então, ó, o último é o seguinte. Respire fundo. Respire fundo, gente. Naquele momento de, nossa senhora, eu tô com muita vontade de mergulhar numa caixa de bombom. Eu tô com muita vontade de tomar um pack de cerveja inteiro. Eu tô com muita vontade de comer esse bolo inteiro. Respira fundo. Quando você respira fundo, isso te tira do automático. Sabe que aquela situação, quem já passou por isso, coloca aqui pra mim também. Tá? Para a gente conseguir ilustrar aqui bem a situação. Quem já passou pela situação assim? Nossa, eu comi tudo isso e nem percebi. Depois que você come, é que você percebe. Quem já passou por essa situação?
Nossa, comi muito. Nossa, nem percebi que eu comi tudo isso. Nem percebi que eu comi esse bombom todo. Nem percebi que eu comia essa quantidade toda de pão. Quem nunca passou por isso? Por quê? Porque a gente vive dentro de um ciclo automático em relação a muitos comportamentos alimentares que nós temos no nosso dia a dia. Então, às vezes, a gente come ali numa situação de automático, sabe? Ah lá, a Catarina, ela falou, gente, todo mundo já fez isso. Eu já fiz isso. Eu já fiz isso várias vezes, né? Dani já fez isso também. Então, gente, quando você estiver percebendo que seu nível de ansiedade está mais alto, faz o seguinte, respira fundo, traz aquela respiração que vem daqui do abdômen, sabe? Tira daqui do abdômen e solta. Até esvaziar todo o teu abdômen. Isso são técnicas de respiração. Isso não é coisa de gente maluca, tá, gente? Isso são técnicas de respiração que auxiliam no autocontrole, que auxiliam para reduzir os níveis de ansiedade. Eu tenho certeza que se você, nesse momento de tipo, putz grila, eu vou acabar mergulhando nessa caixa de bombom, eu vou comer essa caixa de bombom inteira, se você parar e você respirar fundo, 5 minutinhos, 3 minutinhos, tô toda rabiscada agora que eu vi, 3 minutinhos, gente, 3 minutinhos, isso já vai ser suficiente para você, tá? Então faz comigo aí, agora aí na sua casa, vem junto comigo, respira, ó, solta, até esvaziar, tudo. Não dá uma sensação de tranquilidade? De fazer uma vezinha só, não dá uma sensação de paz, né? De tranquilidade, a gente não consegue já fazer isso, diminuir os níveis de ansiedade? Então eu tenho um exercício para vocês fazerem em casa. Quando vocês perceberem que vocês estão prestes a chutar o balde na alimentação, tá? Respira fundo, igual eu ensinei para vocês agora, e bebe um copo d'água. Lembra aquela história? Que pode ser que você esteja com sede e não com fome? Então, respira fundo e bebe um copo d'água. Espera 5 minutos e reavalia a situação. Será que você precisa da caixa de bombom inteira? Ou será que se você comer um bombom ali, 2 bombons de repente, aquilo ali já vai ser suficiente para você? E, gente, comeu, tá comido, tá? É o que eu falo, comeu, tá comido. Tomara que esteja gostoso, não tem problema. Qual é o próximo passo? Próximo passo é voltar para o seu equilíbrio na sua próxima refeição. Não é amanhã, não é depois do feriado, não é depois da Páscoa, não é depois do aniversário de alguém. Não, é na próxima refeição. Você vai e... Tá bom? Volta para o seu equilíbrio. Não tem problema, tá? É essa constância alimentar que leva ao processo de emagrecimento sustentável. É quando você consegue embutir essa constância alimentar na sua rotina de vida. Então, né, nada dessa de, chutei o balde, comi ali 3 bombons, 4 bombons, 5 bombons, de achar que você vai prorrogar isso aí para o final de semana inteiro, ou para a semana que vem inteira, com essa história aí de feriado, que a gente sabe se é, se não é, né? Tá? Isso não importa, gente. O mais importante é você pensar que você tem que cuidar da sua saúde física e da sua saúde mental. E tudo isso aqui que eu tô colocando para vocês, ó, colabora exatamente para as 2 situações, porque um corpo bem nutrido faz uma produção de hormônios associados à sensação de bem-estar muito melhor. Por exemplo, existe um aminoácido, isso aí, Catarina. O conceito é o emagrecimento sustentável. Eu vou falar rapidinho sobre isso, só explicar essa questão do aminoácido. Existe um aminoácido é o que forma uma proteína. A nossa proteína é formada de vários aminoácidos, é uma cadeia de aminoácidos, tá? Existe um que se chama triptofano. O triptofano, ele é precursor, ou seja, a gente depende do triptofano para a produção de uma substância que se chama serotonina. A serotonina, ela está associada à sensação de bem-estar.
Ela é um dos hormônios associados àquela sensação de tranquilidade, bem-estar. Sabe quando você faz exercício? Você faz seu exercício, coisa e tal, e depois tem aquela sensação boa. Não é só porque você fez, é porque o teu corpo produziu serotonina. Por isso que o exercício ele é tão indicado em casos de depressão, em casos de ansiedade em graus máximos, em casos de pânico. Por quê? Porque você aumenta a produção de serotonina quando você faz todos os dias. Então a tua sensação de bem-estar, ela também sobe. Só que para você ter uma produção de serotonina aumentada, você precisa desse aminoácidozinho, do triptofano. Você precisa dele. Para isso, você precisa ter uma qualidade nutricional. Você precisa saber o que você está comendo ali. Você precisa comer comida de verdade, gente. Eu não estou falando do sal do Himalaia, feito pelas freiras louras que moram no pé do morro. Não. Eu estou falando de comida de verdade, de arroz, feijão, fruta, legume, verdura, cereais integrais, muita água, como eu já falei pra caramba aqui da água, tá? É isso que vai nutrir o seu corpo, é isso que vai diminuir os seus níveis de ansiedade, é tudo junto. Agora imagina só, se você estiver comendo só besteira, como é que vai estar o funcionamento do teu corpo? Com o que você está alimentando o teu cérebro? Você está alimentando o teu cérebro com uma coisa legal, que está favorecendo a produção de hormônios do bem-estar, ou com uma coisa que não é legal, que está diminuindo a produção de hormônios do bem-estar. Então está tudo linkado. A alimentação, hoje, né, ela é considerada um item essencial, literalmente para salvar a vida. Porque ela pode ser a grande diferença ali para o teu corpo conseguir se defender ou não do Covid. Exposto todos nós estamos, certo? Não é verdade? Isso não vai diferir se a gente vai pegar ou não. Mas como o teu corpo vai se defender, aí é que está a grande questão, gente. Aí é que está a grande questão. Se você estiver bem nutrido, é claro que o teu corpo tem muito mais chances de se defender. Muito mais, tá? Então, gente, olha só. Pega tudo isso aqui e leva para a vida de vocês. Leva para a vida. A Catarina, ela falou aqui que ela gostou do conceito de emagrecimento sustentável. Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu vejo aqui em rede social muita gente prometendo milagres em emagrecimento. Muita gente prometendo milagres, né? Muita gente colocando o termo, porque se você fizer isso, se você fizer aquilo, você vai ficar magra para sempre. Existe o magra para sempre? Não existe. Existe um emagrecimento sustentável. Qual é a diferença? Magra para sempre é assim, digamos, eu vou contar uma história minha, tá? Uma vez eu fui viajar, eu fui para o sul, fui para Florianópolis, para Gramado, tudo isso. Fiz uma viagem, fiquei 15 dias viajando por lá. Quando eu voltei com 3 quilos a mais. Por quê? Porque eu quis provar as comidas típicas, as comidas regionais ali da situação. Eu quis provar tudo isso. E, cara, tem que querer provar mesmo. O que não dá é eu para ir pro sul e almoçar no McDonald's. Aí não, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, se você vai viajar, se você está em algum lugar que tem uma comida típica, entendeu? Pô, prova. Você pode estar lá perdendo a oportunidade de comer uma coisa que você nunca comeu e é gostosa e que, de repente, você nunca mais vai ter a oportunidade de comer isso de novo. Agora, se você está numa situação dessa, caramba, não vai no McDonald's. McDonald's tem tudo que é esquina aí para infelicidade do mundo da nutricionista. Então, gente, olha só. Beleza, eu fui viajar, ganhei 3 quilos. Tá. Qual é a diferença? Isso é magra para sempre? Não, caramba, eu sou nutricionista, eu sou profissional de educação física, eu sou especialista em emagrecimento e eu não me mantenho magra para sempre. Existe uma oscilaçãozinha ali de 1 quilo, 2 quilos, às vezes eu estou no meu melhor peso, mas nem sempre eu estou nessa situação. Qual é a diferença do emagrecimento sustentável? Quando eu voltei de viagem, que eu ganhei esses 3 quilos, o que eu fiz? Eu voltei para a minha vida real. Eu voltei para a minha rotina alimentar. Eu voltei para a minha rotina de exercícios. É rotina, gente, não é dieta. Eu voltei para um estilo de vida que é saudável e que colabora para a manutenção do meu peso. Esses 3 quilos foram embora em 15 dias. Tá. 15 dias. Isso é o sustentável. Isso é emagrecimento sustentável. Entendeu a diferença? Quem entendeu, coloca aqui para mim.
Entendeu a diferença do eu sou magra para sempre ou eu consigo construir um emagrecimento sustentável? Que se acontecer eu ganhar ali 2 quilinhos, 3 quilinhos, opa, eu ligo o meu sinalzinho de alerta, volto para o meu conceito alimentar saudável e tá tudo bem. E tá tudo bem, tá? Então, o pessoal tá colocando aqui que concorda, um corpo bem nutrido combate melhor qualquer doença. É exatamente, né? O Gleison colocou rotina mais disciplina. Resultado, estilo de vida. É isso, gente. É estilo de vida. Estilo de vida não é ser radical, tá? Presta atenção em mim. Estilo de vida, eu conto uma coisa que é o seguinte. Se você dá o seguinte comando para o teu cérebro, presta atenção nisso que isso é muito importante. Se você fala assim, você vai no nutricionista, vocês não vão escutar isso de mim não, tá? Mas se você vai numa nutricionista e essa pessoa vira para você e fala assim, você nunca mais vai poder comer chocolate. Você quer emagrecer? Você não pode comer chocolate. Você quer emagrecer? Você não pode tomar cerveja. Você não pode tomar cerveja. Mas caramba, você tem na tua rotina, final de semana você toma aquela cervejinha com seu marido, entendeu? Com a sua esposa, com seus amigos, né? Mas aí a nutricionista falou que você não pode comer chocolate, você não pode tomar cerveja. O teu cérebro ele vai pensar em quê? Ele vai pensar no que você não pode. Ele vai direcionar o teu pensamento sempre para o que você não pode, porque você está focado no que você não pode e não no que você pode. Não é mais fácil a gente aprender como pode, né? Incluir a cerveja, incluir o chocolate de uma forma maneira, de uma forma saudável, que não acabe com a sua saúde, que não aumente os seus níveis de ansiedade, que não faça você ganhar gordura corporal. É mais fácil você incluir do que você jogar o comando que você não pode. Então esquece o eu não pode, tá? A partir de hoje, ao invés de você falar assim, eu não posso comer isso, pensa assim, eu escolho não comer isso. Eu escolho não comer esse chocolate agora, porque eu prefiro tomar uma cerveja. Vai jogando com essa compensação, vai jogando com essas regrinhas, entendeu? Às vezes eu faço isso na minha rotina. Eu adoro vinho, já contei para vocês aqui um monte de vezes. Então, no final de semana, muitas vezes eu escolho tomar um vinho, mas eu não escolho comer a pizza, porque eu prefiro vinho, tá? Então, você pode jogar com essa compensação também, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Foi uma live aqui de sábado de manhã pra gente falar aqui sobre ansiedade. Tem um recadinho para dar para vocês importante, que é o seguinte: tô com um canal do YouTube lá, com vídeos exclusivos lá no YouTube. Tem link na bio aqui do Instagram. Clica lá e se inscreve lá no canal do YouTube. Aciona aquele sininho que tem ali também, porque aí o YouTube entende que você está interessado no conteúdo que tem no canal e faz chegar até você também. Tá bom? E fica de olho por aqui também, porque tá chegando um método Juntos Emagrecemos totalmente novo, reformulado, com conteúdo sensacional, que eu tenho certeza que vai te ajudar. Não a ficar magra para sempre, mas a ter um emagrecimento sustentável. É isso que vocês precisam, tá? E vai ter muito conteúdo. E além desse conteúdo, vai ter 8 semanas de acompanhamento comigo. Imagina, toda semana a gente se falando, cuidando da sua alimentação, tá? Dani, você já é presença garantida lá, meu amor. Tá bom? Gente, obrigada a todo mundo que esteve aqui, tá? Fica de olho aqui nas postagens que tá vendo muita coisa legal por aí, tá? E abril, método Juntos Emagrecemos para vocês. Beijo!